O vice-presidente da República afirma que o governo não pode dar aumento real aos servidores públicos. Direto para o Rio de Janeiro, com Rodrigo Viga. O governo brasileiro não tem mais condições de dar aumentos reais, ou seja, acima da inflação, para funcionalismo e servidores públicos. A declaração foi dada nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro pelo presidente em exercício e vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Segundo ele, aumentos reais, como aqueles que aconteciam no passado, eventualmente podem acontecer desde que a economia brasileira volte a avançar, só que de forma vigorosa e robusta. A previsão de crescimento para esse ano de 2019, por exemplo, é de um PIB na casa de 0,8%. O orçamento deste ano de 2019 falava numa expansão do PIB da ordem de 2,5%. Mourão defendeu o teto de gastos e atentou para a necessidade de o governo cortar cada vez mais despesas, gastos que vêm estrangulando a economia. O vice-presidente e presidente em exercício afirmou que o governo Bolsonaro assumiu um verdadeiro abacaxi na área econômica e que está aos poucos descascando esse legado negativo que veio, segundo ele, desde descontroles da época dos governos do PT. O vice-presidente da República e presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que está na expectativa de que a reforma da Previdência seja aprovada em breve, apesar de algum atraso, de algum retardo, e que o próximo foco, a próxima meta do governo será a aprovação da reforma tributária. Ele acredita que a reforma tributária sem CPMF ou imposto sobre transação financeira, Mourão disse que o presidente Bolsonaro já deu um golpe final nesta ideia, possa ser aprovada até o fim do primeiro semestre do ano que vem, desde que haja um consenso entre as propostas de Câmara, Senado e Governo Federal. O vice-presidente e presidente em exercício afirmou que é preciso deixar o ego, as vaidades de lado para se chegar a um consenso em torno da reforma tributária e conta com um bom senso do Congresso Nacional, que, segundo ele, nunca teve tanta independência e autonomia em um governo. E aí o governo do presidente é malhado, por quê? Porque ele não vai para dentro do Congresso brigar. Não, compete ao Congresso discutir. O Congresso nunca teve tanta liberdade para debater os grandes temas como tem hoje. O Congresso não está comprado. O Congresso está livre. Mas isso não está sendo reconhecido. Para uma plateia formada basicamente por militares da ativa e da reserva, o presidente em exercício Hamilton Mourão defendeu a necessidade de um país ter uma força militar dissuasória para garantir a sua soberania. Usou como exemplo, inclusive, a disputa de longa data entre norte-americanos e iranianos. Mourão destacou que, apesar das divergências entre americanos e iranianos, os Estados Unidos jamais pensaram em invadir o Irã, porque sabem que os iranianos têm armas nucleares e que, se isso acontecesse, haveria graves consequências. Do Rio, Rodrigo Viga.